Pare um instante. Feche os olhos por 2 segundos e perceba sua respiração. Agora me diga, quantas vezes você já sentiu que sua mente não para, mesmo quando tudo ao seu redor estava em silêncio? Neste vídeo eu vou te revelar algo que talvez ninguém tenha te contado sobre a ansiedade, porque ela não é apenas um desconforto passageiro, nem um problema sem solução. Existe um segredo escondido no jeito como ela surge. E, se você ficar comigo até o final, vai descobrir que dentro da própria ansiedade se encontra a chave para dissolvê-la. Não em fórmulas mágicas, mas em passos reais, profundos e transformadores. Prepare-se, porque cada minuto daqui pode abrir um espaço novo de calma dentro de você. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Você está prestes a enxergar a ansiedade de um jeito completamente diferente. Pare um instante, respire fundo e perceba quantas vezes você já acordou com a sensação de estar cansado, mesmo antes do dia começar, como se tivesse travado batalhas invisíveis durante a noite. A ansiedade é exatamente isso. Um inimigo silencioso que não aparece em exames, mas que rouba sua energia, esgota sua mente e tira a sua paz sem que ninguém ao redor perceba. Ela é como um ladrão que invade sua casa em plena madrugada. Não deixa rastros visíveis, mas leva embora o que você tem de mais precioso, sua tranquilidade. E talvez você já tenha sentido essa presença, um coração acelerado sem motivo aparente, um nó no estômago diante de algo simples, um medo que cresce dentro de você e parece não ter forma. O mais cruel da ansiedade é que ela disfarça. De fora, parece que está tudo bem, mas dentro é como se houvesse um grito que ninguém ouve. E nesse silêncio sufocante, você acaba acreditando que está sozinho, quando na verdade, milhares de pessoas vivem essa mesma prisão invisível. Mas aqui está uma verdade que poucos entendem. A ansiedade não se contenta em ser apenas um desconforto. Ela se infiltra em cada detalhe da vida. Rouba o brilho de momentos simples, transforma o cotidiano em um campo minado onde qualquer passo pode ser uma ameaça. E o pior, ela sempre te coloca para lutar contra fantasmas que nunca chegam, mas que consomem sua energia como se fossem reais. Você percebe como tudo ao redor parece perder cor, como se uma névoa encobrisse as coisas boas e, aos poucos, começa a acreditar que essa é a sua vida. Mas não é. E é aqui que precisamos abrir os olhos, porque a ansiedade não age de forma aleatória. Ela tem um padrão, um ciclo que se repete e que aprisiona sua mente em voltas sem fim. É exatamente sobre esse ciclo que eu quero que você entenda no próximo ponto. Você já percebeu como a ansiedade nunca chega de repente, como um raio que cai do nada? Ela sempre começa com algo pequeno, quase imperceptível. Um incômodo no peito, uma sensação vaga de que algo não está certo. E antes que você perceba, esse desconforto se transforma em um pensamento. O pensamento se agarra na sua mente como se fosse verdade absoluta, e em segundos vira preocupação. Essa preocupação cresce, se multiplica, cria cenários que parecem cada vez mais reais. E quando você se dá conta, aquilo que começou como um simples incômodo se transformou em uma catástrofe dentro da sua cabeça. E mesmo que nada disso tenha acontecido de fato, o seu corpo reage como se fosse real. O coração dispara, as mãos suam, o estômago embrulha. É como se estivesse diante de um perigo iminente.
mas a única ameaça é um fantasma criado pela sua mente. E assim nasce o ciclo da ansiedade, desconforto, pensamento, preocupação, catástrofe. E o pior de tudo é que esse ciclo não se completa nunca, porque a catástrofe raramente acontece, mas você já gastou todas as suas forças como se tivesse lutado contra ela. É como correr em uma esteira. Você corre, gasta energia, o corpo se exaure, mas no final continua exatamente no mesmo lugar. Essa é a prisão invisível em que a ansiedade coloca você. E é por isso que tantas vezes você termina o dia exausto, como se tivesse travado guerras que nunca existiram. Mas existe um detalhe que pode mudar tudo. Perceber que esse ciclo não é invencível, ele só se fortalece porque você luta contra ele o tempo inteiro. Quanto mais você tenta sufocar os pensamentos, mais eles se multiplicam. Quanto mais você resiste, mais forte ele se torna. É como tentar apagar o fogo jogando gasolina. E talvez seja aqui que esteja a chave. Em vez de lutar contra o que você sente, aprender a olhar para dentro, entender que esses pensamentos não são inimigos, mas sinais, porque a ansiedade não surge para destruir você. Ela aparece para mostrar que algo dentro de você está pedindo atenção, e quando você compreende isso, começa a perceber que o problema não está em sentir, mas em como você reage ao que sente. E é nesse ponto que se abre um novo caminho, o caminho da transformação. O momento de parar de se desgastar, tentando controlar o incontrolável e começar a reorganizar o seu mundo interno. E é sobre essa chave que eu quero te conduzir a seguir. É aqui que a verdadeira virada acontece. Porque a ansiedade se alimenta exatamente da sua tentativa desesperada de controlar tudo. Você já percebeu como boa parte do sofrimento nasce da ilusão de que é possível ter as rédeas de cada detalhe da vida? Você tenta controlar o que os outros pensam de você, o que vai acontecer amanhã, como cada situação vai se desenrolar. Mas a vida insiste em mostrar que esse controle nunca esteve nas suas mãos. E quanto mais você tenta segurar, mais cansado e ansioso você fica. É como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais força você coloca, mais rápido ela escapa. E talvez esteja aí o segredo. Parar de lutar contra o inevitável. Parar de se desgastar contra a realidade que nunca vai se curvar ao seu desejo. Não se trata de se conformar, mas de mudar o foco. Porque existe algo que você pode sim controlar. Sua atitude, sua atenção, a forma como escolhe reagir ao que acontece. Quando você entende isso, descobre uma liberdade que a ansiedade nunca quis que você soubesse que existia. Você pode soltar o peso de tentar prever o futuro. Pode abrir mão da necessidade de agradar a todos. Pode deixar de se punir por não corresponder a expectativas que nem são suas. E nesse espaço que se abre, nasce algo novo. Clareza, calma, direção. É como se a tempestade que parecia sem fim começasse a abrir frestas de céu azul. Porque finalmente você não está mais lutando contra os ventos, mas aprendendo a navegar com eles. E é aqui que você descobre que a ansiedade não é apenas um obstáculo, mas também uma energia. Ela não precisa ser inimiga. Pode ser transformada. A mesma força que antes te paralisava pode se tornar movimento. O mesmo fogo que queimava por dentro pode ser redirecionado para iluminar, mas isso só acontece quando você solta o que não pode segurar. Quando deixa de desperdiçar energia em batalhas perdidas e começa a canalizar para aquilo que realmente importa. E é exatamente sobre esse redirecionamento que eu quero te conduzir agora, porque o medo pode sim se transformar em força. E a ansiedade
em combustível para uma vida mais clara e com propósito. Agora vamos mergulhar no quarto tópico, conectando com o que já falei antes, mantendo o fluxo emocional, explicando como transformar a ansiedade em força e propósito. Quando você começa a olhar para a ansiedade não como inimiga inevitável, mas como energia crua, ansiando por uma direção, algo muda dentro de você. Aquela inquietação que te paralisava, que te fazia duvidar, que te fazia exagerar cenários que nunca vieram, começa a se revelar como uma força potente. Porque energia não desaparece, ela se transforma. E se você aprender a redirecioná-la, pode se tornar o motor que te impulsiona a viver com mais clareza. Talvez aquela mesma ansiedade que te tira o sono possa ser o sinal de que algo dentro de você está pedindo para existir. Um projeto guardado, uma palavra retida, um sonho que se acanhou diante do medo, mas que existe. Você pode transformar o medo em movimento, não através de grandes gestos, mas com escolhas silenciosas, diárias, como escolher dar um primeiro passo pequeno em vez de ficar pensando "e se?". Usar essa atenção interna para organizar suas ideias, para planejar aquilo que você quer construir. Pense naquela mensagem que você tem medo de mandar, naquela conversa que evita, naquele hábito que sabe que alimenta sua ansiedade. Transformar não significa eliminar tudo, mas dar direção. Este é o caminho que escolho percorrer hoje. E aquele medo que sussurra "falha" pode se tornar a voz que te alerta. O que posso fazer agora que faça sentido? O que realmente importa? E é aqui que você descobre que a ansiedade não é apenas um obstáculo, mas também uma energia. Ela já não consegue te manter refém porque está ocupada sendo transformada. É como redirecionar um rio que ameaçava inundar tudo para irrigar o solo mais fértil da sua vida. Você já não está tentando sufocar o que sente, mas canalizar aquilo que sente para algo que pulsa com propósito. Sua mente encontra chão ao focar no que você valoriza, no que quer construir, nas relações que faz sentido alimentar, nos projetos que te refletem como pessoa. Você percebe que preparar-se é diferente de preocupar-se. Preocupar-se paralisa, prepara, libera. E preparar começa com escolhas pequenas. Respirar quando o medo invade. Dizer não a convites que ferem seu limite. Dedicar 10 minutos ao que você ama. Escrever às escondidas suas ideias. Dar atenção àquilo que te nutre. E nesse agir constante, silencioso, vai se desenhando um novo mapa interior. Um mapa onde a ansiedade não é mais narradora, mas aparece mais como uma personagem secundária, uma parte sua que você compreende, que conversa em vez de bater de frente. E é desse ponto que nasce algo essencial: encontrar propósito, aquele sentido profundo que dá direção às suas escolhas e permite que cada dia tenha um norte que te sustenta diante da incerteza. Porque quando existe algo que vale a pena construir todos os dias, quando sua atenção está ocupada em criar, em viver de forma alinhada com seus valores, a ansiedade perde espaço. Ela se desvanece nas cores do presente. E é nesse movimento, dessa transformação de ansiedade em força motriz, que o caminho se abre para o quinto tópico, para o antídoto real: o propósito, a presença e as escolhas diárias que mudam tudo. E é aqui que tudo se conecta. Porque não adianta apenas entender o que é a ansiedade, perceber o ciclo que ela cria ou até mesmo aprender a redirecionar sua energia. A transformação verdadeira acontece quando você encontra o antídoto real. E esse antídoto não está em uma técnica mágica que some com todos os sintomas de um dia para o outro. A ansiedade
se alimenta do vazio de significado. Quando você não sabe por que está vivendo, qualquer detalhe vira ameaça, qualquer silêncio se transforma em barulho, qualquer olhar torto parece um julgamento. Mas quando existe propósito, quando há algo que você constrói diariamente, a mente encontra um chão firme, onde antes só havia instabilidade. Por isso, o primeiro passo é simples, mas poderoso: ocupar sua vida com direção, encher seu cotidiano de pequenas ações que expressam quem você é de verdade. Encher seu cotidiano de pequenas ações que expressam quem você é de verdade. Porque cada vez que você age com clareza, a ansiedade perde espaço, como uma sombra que não resiste à luz. E não se engane, isso não significa que você nunca mais vai sentir medo ou inquietação. Significa que você aprende a dissolvê-los pouco a pouco, dando mais atenção ao presente do que às ilusões do futuro. Porque a ansiedade vive sempre lá na frente, projetando desastres que talvez nunca aconteçam. Mas a calma vive aqui, no agora, no instante em que você respira fundo e se permite apenas ser. Desacelerar nesse mundo que idolatra a pressa é quase um ato de rebeldia, mas é também um ato de cura, porque quando você se autoriza a descansar sem culpa, quando para de medir sua vida apenas pelo quanto produziu, descobre que a paz mora nos intervalos, nos silêncios, nos momentos em que você se permite simplesmente existir. E nesse ritmo mais humano, você descobre que preocupação não é preparo, preocupação é desgaste. O preparo verdadeiro nasce da clareza. Planejar o que está ao seu alcance, soltar o que não pode controlar e escolher, de novo e de novo, viver no presente. Essa é a chave que enfraquece a ansiedade, porque separa o que é real do que é apenas barulho mental. E é nesse ponto que você entende que a ansiedade não é o fim da sua história. Isso não significa que você nunca mais vai sentir medo ou inquietação. Mas a sua voz é maior, sua vida é maior, seu propósito é maior, e cabe a você decidir quem será o narrador da sua caminhada. Se será a ansiedade, com seus cenários escuros e sufocantes, ou você, com coragem para respirar, desacelerar e construir uma história de sentido. Agora pare por um momento e reflita. Quantas vezes você deixou que pensamentos e medos decidissem o ritmo da sua vida? A verdade é que a ansiedade nunca será a narradora da sua história, a menos que você permita. Cada escolha consciente, cada respiração profunda, cada instante em que você decide estar presente é uma vitória silenciosa sobre ela. Então faça um compromisso consigo mesmo hoje. Escolha viver o agora, escolha dar atenção ao que realmente importa, escolha transformar inquietação em ação e medo em aprendizado. E lembre-se, esta jornada não precisa ser solitária. Explore outros vídeos do canal, encontre caminhos que te fortaleçam, inspire-se em cada conteúdo que te ajuda a crescer. E se este vídeo tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as próximas mensagens que podem mudar a forma como você vive. A sua transformação começa aqui, e cada passo dado no presente é uma prova de que você é maior que qualquer ansiedade.